Olá, meus irmãos, amigos, como é que vocês estão? Tudo bom? Estamos aí mais uma vez gravando, dando sequência aí ao nosso estudo sobre o discipulado. E se você não acompanhou o primeiro vídeo, dá um pause nesse vídeo aqui. Em algum lugar aí da sua tela vai aparecer o link com o primeiro vídeo. Então vai lá, assiste o primeiro vídeo e depois você retorna aqui para nós darmos sequência aqui no nosso estudo, tá ok? Então nós estamos aí fazendo uma introdução a respeito do discipulado, tudo aquilo que envolve a questão do discipulado, do que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Vou fazer aqui rapidinho uma recapitulação daquilo que nós já vimos. Nós iniciamos dando uma definição do que é um discipulado, o que significa discipulado. E segundo Bonhoeffer, é que ele define o discipulado como a união com a pessoa de Cristo em submissão a Ele. Foi a primeira coisa que a gente viu. A segunda coisa que a gente viu aí foi a questão do chamado, o primeiro ponto a respeito do discipulado. O discipulado ele se inicia com um chamado. Nós lemos ali o texto de Marcos, eu falei Mateus, mas é Marcos, 2,14, que diz ali a respeito de Levi, o chamado de Levi. Depois nós lemos o texto de Lucas 9, que são as três pessoas ali que são abordadas por Jesus, e por fim o texto de Mateus do jovem rico. E nós juntamos isso tudo dizendo que o chamado ele deve ser feito por Cristo, para seguir a Cristo e não uma outra pessoa. Nós também abordamos a questão não se empolgar, não sentir um chamado na base da empolgação, mas que isso deveria vir do próprio Jesus Cristo. Então a definição, o chamado, e por último a gente viu a questão da obediência. Então o jovem rico foi um exemplo de desobediência, ele não obedeceu ali às condições que Cristo impôs dentro do seu chamado. Já Levi, o texto diz que ele se levanta e vai e segue a Jesus Cristo, abrindo mão de muitas coisas inclusive. Então resumidamente foi isso que a gente viu. A definição, o chamado e a obediência. Dando sequência aí ao nosso estudo, nós vamos ver o terceiro ponto aí em relação ao discipulado. O terceiro ponto ele vai dizer sobre a submissão. No livro, Bonhoeffer ele trabalha esse ponto em 2 capítulos, que ele vai chamar de o discipulado e a cruz de Cristo, e Cristo e o indivíduo. E o texto que a gente vai servir de base aqui para esse terceiro ponto é de Marcos, capítulo 8, de 31 a 38. Diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora,
o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, irmãos, o texto logo inicia com duas palavrinhas que eu gostaria que você guardasse aí para depois a gente retomá-las. Sofrimento e rejeição. Jesus disse que seria necessário que ele sofresse muitas coisas e fosse rejeitado. Mas nós vamos pular rapidamente esse pedaço aí. Nós vamos para o versículo 34, que Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, discipulado ele envolve submissão. E de que forma essa submissão acontece? Primeiramente, irmão, você tem que negar a si mesmo. Mas o que é isso, negar a si mesmo? Negar a si mesmo, ou abnegar-se, né, é uma outra palavra aí também que pode encaixar aí. O próprio Bonhoeffer ele coloca como exemplo a negação de Pedro. Nós não precisamos ler aqui o texto, mas é uma passagem bem conhecida da Bíblia, em que Pedro nega Jesus 3 vezes. E quais foram as circunstâncias dessa rejeição? Se a gente for lá no texto, ele vai se aproxima da fogueira, e aí uma pessoa vai falar: eu vi ele no meio dos discípulos. E Pedro diz: você está maluco, eu não estava lá, eu não faço parte. Depois uma mulher vem e diz: veja, ele é galileu pelo sotaque e tal. Você era um discípulo de Jesus. E no fim ele xinga a mulher, A palavra diz que ele começou a praguejar sobre a mulher, dizendo que não conhecia Jesus. Então a negação, ela também tem esse sentido então de você dizer que não conhece. Se você quer negar a você mesmo, então você tem, na verdade, que se esquecer de quem você é. Eu vou ler um trecho aqui do livro, que, na minha opinião, é um parágrafo aí central dessa questão do discipulado, que eu acho que vai ajudar você a entender essa questão. Olha só o que Bonhoeffer diz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Assim como Pedro negou a Cristo dizendo: não conheço tal homem, Mateus 26, 72, o discípulo terá de dizer o mesmo a si próprio. A abnegação jamais pode consistir em uma série de atos isolados, de automartirização, de exercícios ascéticos. A abnegação não é suicídio, porque mesmo aí o discípulo pode tomar a própria decisão. A abnegação é conhecer apenas a Cristo e não mais a si próprio. É ver somente a Cristo que está à nossa frente e não mais o caminho que nos impõe tantas dificuldades. A abnegação diz tão somente: Ele vai à frente, apegue-se a Ele. Então, irmãos, veja quão grande desafio nós temos, quando a gente vê essa questão de negar a si mesmo. É você esquecer quem você é. Lembre-se, como é que você vai esquecer quem você é? Você vai, de repente, lembra de fulano? Não lembro dele, esqueci. Você vai aplicar isso a você mesmo. Quem é o Augusto? Não lembro mais, esqueci quem é. Porque hoje eu só vejo a Cristo. Cristo eu conheço. Agora, eu mesmo, eu perdi a noção de quem eu sou. Então agora eu sou completamente dirigido por Cristo. É isso que Paulo vai dizer quando ele diz que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Cadê o Paulo? Ele havia se esquecido de quem era o Paulo. Do que o Paulo gostava de fazer, de como ele alimentava a sua carne, tudo isso foi esquecido, porque agora ele segue a Cristo. Então, assim como Paulo, nós devemos nos esquecer de quem nós somos, daquilo que nós gostamos, nós temos que abrir mão de nós mesmos. Então isso significa negar a si mesmo. Mas veja bem que Cristo não para por aí. Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz
e siga-me. E o que seria então tomar a sua cruz? Eu não sei se você já pensou a respeito disso, do como você enxerga o que é tomar essa cruz, mas nós vamos retomar aquelas duas palavrinhas que nós vimos no começo: sofrimento e rejeição. Foi isso o que Cristo passou. Ele sofreu fisicamente, psicologicamente, foi espancado, pendurado numa cruz, isso tudo causou sofrimento. Foi abandonado, traído, negado, tudo isso trouxe sofrimento a ele. E ele foi rejeitado. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A própria liderança judaica o rejeitou, que é o que o texto diz aqui. Os líderes religiosos, chefes do sacerdote, mestres das leis, aqueles que deveriam dar o maior aporte, reconhecendo que o Messias estava ali entre eles, foram aqueles que o rejeitaram. Então, irmão, tomar a cruz significa exatamente isso. Apesar de você iniciar uma nova vida com Cristo, isso não significa que você vai ter uma vida de conforto, uma vida sem sofrimento, sem rejeição. A partir do momento que você resolver negar a si mesmo e seguir a Cristo, você terá que participar dos sofrimentos e da rejeição de Cristo. Você vai sofrer por alguns motivos. Você vai sofrer pelo fato de você ter que resistir a você mesmo, a sua carne, os seus desejos, aquilo que a Bíblia chama de concupiscências da carne, que são esses desejos que a gente tem, que estão completamente fora do padrão bíblico. A gente sofre, muitas vezes nos temos que distanciar de pessoas que a gente gosta, mas que estão nos causando mal. E a gente sofre também pela própria rejeição, porque a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, o mundo irá nos rejeitar. Porque essa história de negar a si mesmo vai completamente na contramão do que hoje o mundo propõe. O mundo propõe justamente o contrário. Mergulhe em você mesmo, seja feliz do jeito que você quiser, da forma como você entender que você deve ser feliz. E a partir do momento que você então fala, não, peraí, eu não vou alimentar os meus desejos, a minha própria felicidade, porque eu entendo que a minha felicidade não está em mim, está em outra pessoa, que é Jesus Cristo. E quando você faz isso, o mundo irá rejeitá-lo. Seus amigos poderão rejeitá-lo, a religião poderá rejeitar você, né? Veja o que aconteceu com Martinho Lutero. Ele entendeu essa questão e a liderança religiosa o rejeitou, sendo até mesmo excomungado. Então, irmãos, a família poderá rejeitá-lo, seus amigos, a religião poderá rejeitá-lo, mas tenha certeza de uma coisa: Cristo jamais o rejeitará. Ele disse: ide fazer discípulos, e no final ele fala: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação, ou seja, até o final de todos os tempos. Então ele sempre estará com você. E isso é o que vai te alimentar, isso é o que vai trazer felicidade a você, isso é o que vai preencher o vazio que existe na sua vida. Então o discípulo que é submisso ao chamado de Cristo, ele vai primeiro negar, ele vai esquecer de quem ele é, no sentido do que ele gosta, dos seus prazeres, de tudo aquilo que ele vivia até ele ouvir aquele chamado. E ele vai tomar a sua cruz, que é toda a consequência que essa ação traz, o sofrimento e a rejeição. E aí então ele estará apto a seguir a Cristo. Veja, meu amigo, que isso não é uma atitude muito fácil de ser tomada. E não é fácil, inclusive, porque o próprio Satanás milita contra isso. Vamos ver o que o texto diz aqui, né? Que Pedro começa a repreender a Cristo por causa disso.
Não, Senhor, o Senhor não tem que sofrer coisa nenhuma. O Senhor não tem que ser rejeitado. O Senhor é o Mestre, é o Messias, é o Rei. Desde quando o Rei vai ser rejeitado? E então Jesus diz que aquelas palavras vinham de Satanás. Irmão, tome cuidado, porque muitas vezes isso é pregado inclusive dentro das igrejas. Você não precisa de enfrentar a rejeição nem o sofrimento. Tome cuidado, porque, veja bem, o próprio discípulo estava dizendo isso. Isso significa que muitas vezes a própria religiosidade, o homem dentro da igreja pode pregar isso. Você não precisa sofrer, você não precisa ser rejeitado. Mas o que Jesus diz aqui é que essa palavra, ela vem do próprio Satanás. Então tome cuidado, porque é necessário sim que nós passemos por esse sofrimento e por essa rejeição. Lembrando que não é um sofrimento tão desesperador assim, é um sofrimento que você começa a lutar contra você mesmo, seus desejos. Aquele que tem prazer em mentir, quando ele de repente se depara que ele tem que parar de mentir, isso causa sofrimento. Mas veja que é um sofrimento que vai nos levar a algo muito maior, a algo muito melhor. Então não tenha receio se você sofre, se você é rejeitado pela sociedade. Agora entenda, um segundo ponto que nós temos que tratar aqui, depois, dentro da submissão, depois de negação, tomar a cruz, é Cristo tratando individualmente o indivíduo. E o que é isso, Augusto? É que a partir desse momento, quando você nega a si mesmo, esquece quem você é, você passa a tomar essa cruz de sofrimento e rejeição, Deus ele trabalha você individualmente. A sua relação com o mundo, ela passa a ser diferente. Lembre-se, João vai escrever lá na sua carta, na 1 João, capítulo 2, versículo 15, que nós não devemos amar o mundo. Mas entenda que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Então, como é que nós vamos amar o mundo? Se Deus amou o mundo, por que eu não posso amar o mundo? É porque nós temos que entender a ótica desse amor. E é isso que Jesus vai trabalhar nas nossas vidas. Nós vamos amar ao mundo, mas não as coisas deste mundo. Nós vamos amar as pessoas. Nós vamos ter o desejo enorme de que elas conheçam a Cristo, de que elas se relacionem com Cristo. E isso é amar ao mundo. E isso é uma segunda característica aí que você vai perceber na sua caminhada quando você decide seguir a Cristo. Você vai ser tratado individualmente. Então, a partir daí, todos os seus relacionamentos com o mundo serão a partir da ótica de Cristo. Ele se torna o seu mediador entre Deus e o homem, sim, mas ele vai mediar também todos os seus relacionamentos. Então, quando você tem um relacionamento que é danoso, um relacionamento que te prejudica, ele não pode se dar na ótica de Cristo. Então você acaba se desfazendo desse relacionamento. Para nós terminarmos, aqui nós vamos recapitular então o que nós vimos no dia de hoje. Nós vamos trabalhar somente esse ponto da submissão. É um ponto extremamente importante no discipulado. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Esqueça de quem você é, seus gostos, suas preferências. A partir de agora, você simplesmente tem olhos para Cristo. Você vai tentar agradá-lo, não agradar mais a você mesmo, mas você vai agradar a Cristo. Segundo ponto, você vai tomar a sua cruz. E essa cruz é de sofrimento e de rejeição. Não suceda ao evangelho da graça barata. O que é o evangelho da graça barata? É aquele evangelho que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque Cristo me ama, Ele vai me perdoar. Então eu posso seguir com a minha vida do jeito que eu quiser. Eu não preciso negar a mim mesmo. Isso é a essência da graça barata.
Nós somos alcançados por uma graça que não transforma a nossa vida. Então ela é uma graça barata, não é uma graça verdadeira. É o que Bonhoeffer vai tratar no primeiro capítulo do livro. Então não podemos aderir a essa graça barata. Nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. E a partir daí vivermos segundo a individualidade que Cristo vai nos tratar. Nós vamos amar ao mundo, mas uma outra perspectiva. Nós vamos amar assim como Deus amou o mundo, enviando Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, meu amigo, meu irmão, esse é a nossa segunda parte aí dessa introdução ao discipulado. Eu espero que você possa absorver, né, esse conhecimento. Semana que vem nós vamos encerrar essa parte e eu espero que você não se assuste, não faça como as pessoas fizeram ali em João capítulo 6, que ao ouvirem o duro discurso de Jesus, começaram a ir embora. Mas a minha esperança é que você faça como Pedro, que falou para Jesus: para onde iremos? Não temos para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou seja, é isso que nos traz contentamento verdadeiro e não o mundo. Então, que o Senhor nos abençoe e que Ele possa nos conduzir nesse discipulado. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor Deus, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, rogando, Pai, que o Senhor nos ajude para que dia a dia possamos negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, para seguirmos a Cristo Jesus. A Tua palavra nos ensina, Deus, de que é o Senhor quem opera tanto o querer quanto o fazer. Por isso, ó Pai, nós nos dispomos diante do Senhor, para que o Senhor possa aplicar em nós esse desejo e a vontade, o fazer de negarmos a nós mesmos e de que possamos suportar assim a cruz do sofrimento, da rejeição que virá por essa decisão, ó Pai. Mas sabendo, ó Deus, de que não há coisa melhor do que seguir a Cristo. Assim como Paulo disse, não há nada que se compare à sublimidade de conhecer e de se relacionar com Cristo Jesus, porque é isso que nos traz o verdadeiro contentamento, Pai. Por isso, Deus, nos preencha, Deus, com esse desejo e que consigamos, ó Deus, a cada dia vencermos as nossas lutas, as nossas batalhas individuais e possamos seguir a Cristo, conforme a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus. Que seja assim, ó Deus, para a honra, para a glória do Teu santo nome, porque é em Cristo Jesus que nós oramos, agradecemos e pedimos. Amém, Senhor. Até mais, então, irmãos, que o Senhor possa nos ajudar e que semana que vem possamos concluir, então, essa primeira parte aí do discipulado. Até mais.